Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis, Album e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que te ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá, pessoal aí do outro lado. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom, queremos mais uma vez agradecer. Sem vocês, nós não existiríamos. Por isso, a gente sempre vai pedir para você compartilhar, se inscrever no canal, deixar suas sugestões e dúvidas aqui, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e assim a gente consegue cada vez mais trazer convidados especiais e um conteúdo totalmente gratuito para você. E hoje, antes de apresentar a nossa convidada ilustre, nós queremos agradecer os nossos patrocinadores, Alpha Photobook, Album, Café Ananias e Assis. A descrição deles vai estar toda aqui embaixo. Quem não conhece não sabe o que tá perdendo, hein? Agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada ilustre. Com 2 anos de atividade, ela vem se destacando no mercado. Eu acho que você já deve saber quem é e com certeza deve seguir, porque o trabalho dela é incrível. Ela vai colocar o óculos para ela ler. Gente, eu tô me sentindo assim, rica, né? A rica, sabe? O meu óculos tem perna agora, não tá mais cotoco. Ela tá rica porque não tem a perna. E assim, eu pedi um tablet de presente, né? Não sei se eu vou... Ok. Bom, gente, agora eu vou apresentá-la. Ainda estou aqui com os meus papéis, mas eu pedi um tablet de presente. E quem sabe, né, nos próximos episódios tem um tablet aí pra gente se exibir. Então, nada mais, nada menos do que... Peraí, vai ser um tablet pra nós 3? Você vai pedir pra sua filha dar um tablet pra cada uma? Não, é um pra nós 3, eu uso, passo, e a gente vai passando tá sem bater no microfone, senão já viu, né? Perde o foco. Então vamos lá, voltando aqui, nada mais, nada menos do que a nossa querida Juliana Eloy. Uma salva de palmas! Bem-vinda! Obrigada. Antes de eu passar a palavra para ela, eu vou falar um pouquinho dela. Juliana Eloy, formada em administração de empresa e gestão comercial, atuou por muitos anos no mundo corporativo e apenas aos 36 anos descobriu sua real vocação através da fotografia. Em pouco mais de 2 anos de atuação, já possui diversas conquistas e se tornou referência no Smash the Cake com um trabalho diferenciado e muita criatividade. Tem uma história de superação e garra para mudar a realidade com muito trabalho e dedicação. E antes de começar, eu estive em um congresso agora recentemente e ela foi premiada e eu tive a honra de trazer aqui a foto e o quadro dela premiado, tá? Então, realmente... Gente, 2 anos de fotografia, já com foto premiada em congresso. Ju, é todo seu. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Muito maravilhoso, todo seu. Gente, que incrível. Incrível, né? Maravilhoso. Premiada no Congresso Revolution, que foi lá em Curitiba. Muito bom. E a gente super indica, né, Ana? Sim. Super maravilhoso, o Isaac, que organiza, super incrível. Vai ter em Goiânia, a gente convida vocês também para estarem lá presentes. E agora, Ju, depois você se apresenta um pouquinho, mas eu já vou começar com a pergunta que todo mundo quer saber. Você trabalhou no mercado corporativo, como a maioria, né, de quem vem para fotografia. Mais especificamente, você trabalhou em banco. E a gente queria saber por que você desistiu, né? Aí você conta um pouquinho desse começo da sua trajetória e em tão pouco tempo, né, esse destaque total. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer todo mundo que está assistindo. Aos 17 anos, uma das primeiras entrevistas que eu fiz na minha vida foi em banco. E eu falo que o que mais me chamou a atenção era justamente aquela imagem de bancária, né? Quando eu entrei para fazer a seleção, aquela bancária passando, aquelas unhas perfeitas, aquele cabelo maravilhoso, aquele pocotó com aquele salto. Eu falei, gente, a resolução para mim de sucesso é exatamente essa imagem. Então é isso que eu quero para mim.
Eu demorei muitos anos para conseguir entrar, de fato, no banco, né? Foram anos persistindo, passei por vários processos seletivos em várias instituições financeiras até conseguir entrar. Mas bastou entrar para entender que aquilo não era o que eu buscava, né? Eu falo que existia muito atrito entre os interesses do banco e os meus valores, né? Normalmente, quando uma pessoa vai até o banco, ela tá com algum problema financeiro, ela não consegue arcar, né, com as contas. E o banco, ele atrela isso à venda de um produto. Então, o que eu conseguia visualizar? Que eu estava enganando as pessoas, de certa forma. Que aquele era um momento onde ele estava sensível, né? E eu precisava me aproveitar daquela situação. Então, os meus valores, o que eles me diziam? E se fosse o meu pai? Era muito complicado para mim fazer essa função. Então, na parte comercial, de lidar com os clientes, eu era extraordinária. Mas na parte de venda, não. E eu percebi que sem esse diferencial, eu realmente não ia conseguir crescer. Ou talvez crescesse, mas não ia ter uma excelência, né? Isso começou a me frustrar muito a longo prazo, né? E afetar meu lado emocional também. E aí foi a hora que eu tive que tomar a decisão. Ou realmente o retorno financeiro que o banco me trazia, o status que o banco me trazia, ou tentar uma vida diferente, né? Mas não sair com o foco de, eu vou ser fotógrafa. A fotografia ainda não existia nem como uma possibilidade. Mas na maternidade, com a gestação, eu comecei a enxergar a fotografia com a importância que de fato ela tem. Então, qual que é a importância da fotografia? Você registrar, eternizar para sempre aquele pezinho que vai crescer, não vai ser o mesmo. Aquela mãozinha, meu filho tinha uma mania de dormir com as mãozinhas embaixo da cabecinha e eu não queria perder aquela imagem, aquele biquinho que ele fazia para dormir. Eu passei a ver a fotografia com a intensidade que a fotografia de fato tinha. E uma oportunidade de trabalhar com alguma coisa que me deixasse próxima a ele, né? Mas como começar? Eu tinha uma fragilidade emocional por conta do banco, porque eu saí realmente com o emocional bem abalado. Todo mundo conhece o ex-bancário, né? E nenhum bancário tem que ir pra terapia, né? Precisa. Mas não é só o ex-bancário, viu? O ex-corporativo. O ex-corporativo. E assim, existe até mesmo um preconceito por parte do mercado com o ex-bancário, né? Porque o bancário, ele saiu porque ele tá roubando, já tá com burnout. ou porque ele tá desequilibrado. Um dos dois. E no meu caso, realmente, foi de fato o desequilíbrio, né? Essa foi muito boa. Ótimo, mas é exatamente isso. Na época que o meu filho era um bebê, eu fiz o acompanhamento. E todo mês eu ficava assim pro fotógrafo: como você começou? Como que eu começo? Aí ele ficava assim: isso não dá dinheiro. Não, desiste, viu? Não é fácil do jeito que você tá pensando. Você tá imaginando que é uma vida fácil, mas ele tava lá. Tá até hoje, inclusive. Mas não é fácil, não dá dinheiro. Não é assim que funciona. E pela fragilidade e pelo retorno que ele me dava, dizendo que era difícil, eu adiei por muito tempo. E aí o Patrick, que tá aqui, olha ali a carinha dele, isolado, meu marido, era a renda da família. E ele trabalhava fazendo munição de arma. Ele trabalhava com explosivo. Misericórdia. Não mexe com esse homem, hein? Não mexa. Não mexa o com homem esse bomba. De barba ainda. Ele homem bomba. assistiu uma cena onde um dos funcionários deixou cair um fragmento da pólvora e explodiu, né? Enfim, ele teve uma dilaceração nos dedos, né? Ele assistiu a cena dele sendo socorrido. Era um menino super novo, 20 e poucos anos. Isso traumatizou ele emocionalmente também, daquele medo de: e se eu vier trabalhar e não voltar com vida para ver meu filho crescer? E eu comecei a perceber que nele, ele estava com os mesmos problemas emocionais que eu tinha no banco e que ele me apoiou lá atrás. Mas é muito difícil. Como dizer para ele: sai, do que a gente vai viver? Era muito complexo. E aí foi o momento que eu tive que decidir o quê? Apoiar ele da mesma forma que ele me apoiou lá atrás. Eu falei pra ele: olha, a gente vai pegar um remo cada um. Você vai correr atrás do seu sonho. Eu vou desengavetar meu sonho de ser fotógrafa. Afogado a gente não vai morrer, porque a gente vai dar um jeito. Então, assim, eu falo que na fotografia eu só tinha uma alternativa. Dá certo. Não tinha como dar errado, porque a gente precisava daquilo, né? Era o que ia sustentar a nossa família. Aí eu vou falando, não sei se eu já falei demais. Tentei resumir. Ai, mexi no microfone. Mexi no microfone, gente. Foi sem querer. Ela tá chorando, que o microfone consola. Não, é porque... Não, realmente. Ele parece um consolo. É aquilo que a gente falou em outros episódios, né? Quando a gente não tem opção, a gente precisa pegar o remo
E sair remando, né? E eu acho que o casamento é muito disso, né? Como ele me apoiou e foi uma situação muito difícil. Eu lembro que na época que eu saí do banco, eu falei, não, o noivado vai acabar aqui. Eu não tenho estrutura nem pra manter uma relação, não tenho estrutura pra manter nada. E ele foi o meu alicerce. Ele começou uma família comigo, apesar da minha fragilidade, ele decidiu começar uma família comigo, mesmo sabendo que eu não tinha um preparo emocional pra aquilo. Então, o mínimo que eu tinha que fazer por ele era o mesmo. E uma situação que pra ele era tão difícil. Eu vi ele chegar em casa, muito emotivo, ele olhava pro meu filho. Isso começou a me fragilizar de uma forma... Ele foi forte lá atrás, e dessa vez quem tem que ser forte sou eu. Eu não tinha recurso nenhum. Mas você não era fotógrafa ainda? Não, eu tinha um sonho, eu gostava, desde que meu filho nasceu. Passei a ver de outra forma a fotografia, mas não tinha coragem de começar Mas pela você minha tava sem fragilidade. A renda era dele, ele saiu da empresa, a gente ficou sem renda nenhuma. E aí eu falei, como que eu vou começar? Eu comecei o curso, no dia seguinte ele foi e comprou uma câmera. E tudo que ele fez pra incentivar, pra começar, ele fez. E aonde que eu ia atender? Eu não tinha onde atender. Eu comecei na garagem da minha casa, né? E aí começa aquela série de... eu vou chamar de humilhação que a gente passa mesmo no começo da profissão, que eu acho que todo mundo passa por isso, né? E tá tudo bem, faz parte do Claro. processo. É aprendizado, vai. Mas teve uma em especial que me marcou muito, né? Porque foi uma cliente que cotou e não tinha R$100, porque eu cobrava 80, R$100 uma sessão. Ela não tinha R$100 pra pagar uma sessão, e aí eu ofereci gratuitamente a sessão pra ela. E quando eles desceram do carro, parecia que eles estavam indo pra um casamento, né? Era uma sessão de Páscoa, gente. Parecia que tava indo pra um casamento. Sapato social, camisa, todo. Na hora que eu abri a porta da garagem, que eles viram que era ali, a cara de decepção foi aquela coisa extraordinária. E é o que eu sempre falo, que a emoção dos pais transfere pro bebê. Então, como eles ficaram desconfortáveis, o bebê ficou desconfortável. Já tava desconfortável. É o que aconteceu, desandou tudo, porque a criança só chorava, só Não, e berrava. você viu a cara, você também desandou, a sua energia Você também também. mudou. Como a gente trabalha nessa parte corporativa, na parte comercial, a gente consegue entender que o corpo, ele dá sinais, né? É lógico, você lê, né? E o sinal inteiro deles era de desconforto. E aí ela fez uma cena assim, você faz smash? Ainda era justo smash. Eu falei, faço. Ela olhou pro chão, fez uma cara assim, ó. Mas aqui? Aquela cara de nojo, sabe? Nossa, mas você vai atender aqui nessas circunstâncias? Ela fez essa pergunta umas 3 vezes. E na hora de sair, sabe aquele abraço que a gente dá num ente querido, Sim. quando morre alguém, que você tá no velório, que você fala, coitadinho, vem aqui, ó, meus pêsames pra você. Ela me deu um abraço apertado, tipo, força. Continua. Força. Mas foi força. ótimo. Mas ela te deu força, então. Eu chorei 2 semanas e pensei em desistir. Só que cada vez que eu pensava em desistir, eu pensava na emoção que transbordava dentro de mim quando eu fotografava. Era uma sensação que eu nunca tinha sentido em nenhum trabalho que eu tinha feito, na área corporativa, eu nunca tinha sentido. Era uma paz de estou vendendo uma coisa que eu realmente acredito. Era muito diferente. E eu falei, eu não posso desistir por causa da atitude de uma pessoa. Aí eu tive respaldo da minha família. Meu pai tinha um imóvel que estava fechado. Ele falou, é o seu sonho? Então vamos lá. Eu vou ceder um espaço para você. E eu quero ver você fazer acontecer. Nessa época, até o Danilo Russo estava falando uma coisa que é muito importante, de você escolher um mentor que realmente você se identifica com ele. Fale, nossa, esse aqui, ó, é minha tábua de salvação. É isso que ele faz que eu quero fazer, é nesse resultado que eu quero chegar. E foi quando eu conheci o trabalho da Paty Balbino. Que é incrível, né? Tá. Até esse prêmio incrível que eu recebi, eu devo muito na minha carreira a ela. Na época em que o estúdio estava sendo montado, eu entrei na turma dela. Eu lembro que ela tinha mandado eu mandei uma foto minha pra ela e ela comentou assim, eu vejo muito talento em você. E quando a gente tá começando, tudo que a gente espera é isso, encontrar alguém que tenha visibilidade e que fale assim pra você, não, ó, realmente, Vai em insiste. frente que- Vai que você tem potencial. É tudo que a gente precisa de um suporte, de um apoio desse, né? E eu falei, é o curso dessa mulher que eu preciso. Enquanto o estúdio tomava forma, em 20 dias eu engoli o curso dela. Engoli. E eu falei, vai mudar a minha vida. Eu lembro que o primeiro resultado que eu tive, usando a iluminação que ela ensina depois do curso, era tão extraordinário que eu chorava na frente do computador. Eu falei, não acredito que fui eu que fiz isso. Porque era extremamente amador e passou de amador em 6 meses para um resultado extraordinário. De fotógrafo, de verdade. Ali eu percebi que realmente eu era fotógrafa. E aí eu lembro que mandei pra ela muito emocionada, ela falou assim, o mundo precisa conhecer o seu trabalho de um jeito diferente. Eu não quero só mostrar a sua foto. Eu quero fazer uma live com você. Agora você imagina uma pessoa que começou há 6 meses, ouvir de uma pessoa com a notoriedade que ela tem, eu vou fazer uma live com você.
E realmente ela fez. Abriu muitas portas. Continuei trabalhando muito de graça, que a gente começa trabalhando horrores de graça. Eu nunca vi uma coisa dessas. A gente trabalha muito de graça. Até hoje eu ainda faço coisas de graça. Ai, hoje eu não aguento trabalhar de graça, não. Hoje eu confesso Não, mas que... parceria, primeiro cliente, pra poder divulgar. portfólio, vai mudar quando os quer os parceiros, quando quer lançar sim, alguma coisa sim, diferente. faço também. Eu uma faço. abertura de uma temporada, Sim. uma coisa ou Eu outra. quero fazer uma coisa diferente. Aí no começo é tudo, né? É tudo? É tudo. Tudo. Tudo de graça. Você faz de tudo e tudo de graça. Mas basicamente foi assim o começo. A Paty abriu muitas portas, depois a live eu ganhei uma visibilidade. Eu comecei a ser procurada por muitos fotógrafos, que era uma coisa que me impressionava. Então assim, entrava 10 seguidores no meu perfil, 7 eram fotógrafos. Aí eu lembro que eu chamei a Paty e falei, Paty, só tá entrando fotógrafo. Ela falou, então, você tá indo na contramão. Porque o que é o normal? Que primeiro cheguem os clientes, para depois você ser reconhecida pelos fotógrafos. E com você tá acontecendo o contrário. Então assim, nem eu tinha a dimensão do quanto isso era importante e diferenciado, né? Eu não sei se eu tô falando demais, gente. Se eu estiver falando demais, você fala, eu tô falando demais. Porque eu falo Não demais. tá, não, você tá explicando. Muito bom. Então quer dizer que em muito menos tempo do que você imaginava, você já começou a se tornar referência para fotógrafos que talvez nem sejam iniciantes, né? Fotógrafos que começou a admirar o seu trabalho. Eu, por exemplo, eu tenho 14 anos de fotografia, conheci você em um congresso também. E quando eu vi você naquele congresso, eu falei, meu Deus, né? O que é isso? É um estilo, assim, totalmente... não é diferente, mas é um estilo trabalhoso. É algo que requer a sua criatividade, cuidado, né? o seu cuidado, o custo, né? Porque a gente sabe que trabalhar com balões não é barato. E agora, voltando um pouquinho... Eu queria ter a foto aqui, eu até pensei, porque o Mark, ele consegue colocar pra mostrar o seu arsenal de balões, porque aquilo ali é absurdo. É incrível. Não, incrível. eu surreal ia fazer a aquilo. pergunta agora. Ela que sempre quis, né, trabalhar de saltinho, cheirosinha continua, né? De saltinho, roupinha bancária, agora trabalha, né? Descalça, de meia, praticamente né? meia. De meia, De meia. muitas vezes de legging, né? Com aquele monte de balão subindo e descendo e suando sozinha lá no seu estúdio, né? E é você que monta Eu o acho que é balão? uma desconstrução, na verdade, de imagem. Eu acho que, na verdade, quando eu saí do mundo corporativo, eu me desvinculei dessa necessidade da aparência. Sim. Porque o que precisa estar em evidência é o resultado do É o seu seu trabalho. trabalho. Eu monto tudo sozinha. Fala para as pessoas quantos balões você enche num ensaio. Em média de 250 a 400 balões. Dependendo da faixa etária, pode até ultrapassar. E aí, conta pra gente, então. Que Porque paciência. assim... Quanto tempo você leva? Olha, alguns cenários, dependendo da complexidade do cenário, ultrapassa 4 horas. Hoje eu já tenho uma dinâmica que em 2 horas eu consigo montar ali com 300 balões incríveis, né? Mas dependendo da complexidade, se a gente estiver falando de um cenário novo, que eu vou usar uma estrutura diferenciada, vai ser a primeira vez que eu vou montar naquele layout, pode demorar até mais. Até 4 horas. Eu já vi você nos stories e você já deu pra perceber que você não tem muita papa na língua. Você Não. é uma pessoa que tem o sangue curto, o pavio curto. Eu pareço ser mega estourada. A gente teve um episódio agora no almoço. Não, mas assim, eu pra falar algo assim, precisa muito. E você, outro dia, eu vi você entrou lá nos stories, você falou, é uma falta de respeito, eu montei um cenário, gastei 4 horas e o cliente não avisou porque o filho, acho que teve alguma coisinha. Eu acho que foi um caso que a mãe disse que o pai tinha batido o carro. Mas ela me mandou uma mensagem... Em cima da hora, né? Super calma. Olha, meu marido bateu o carro, viu? Oi, bom dia, tudo bem com você? Então, meu marido bateu o carro. Aí eu pensei, bom, se tivesse sido alguma coisa grave, a pessoa não ia te procurar com uma calma de oi, bom dia, tudo bem? Ia ser um áudio desesperado. Olha, meu marido bateu o carro, pelo amor de Deus. Completamente diferente, né? Isso é uma pergunta muito interessante, porque normalmente quando eu apareço dessa forma, muitos fotógrafos me mandam mensagem, eu queria ter a sua coragem. Muitos cursos que a gente fala sobre a responsabilidade de a gente ter uma postura impecável, né? Tem algumas até que vendem de, você não pode atender com a sua legging velha, você não pode atender com a sua blusa do Mickey, você tem que estar impecável. Gente, socorro, eu trabalho com criança, né? E normalmente a mãe, ela não quer chegar lá e encontrar uma modelo esperando ela no estúdio, ela quer se sentir confortável que o fotógrafo não tá chamando atenção, né? Eu acho que é uma preocupação que a gente precisa ter.
E não adianta eu ir nos stories vender uma imagem de uma coisa que o cliente vai chegar no meu estúdio e não vai encontrar. Então, por exemplo, uma pessoa que só fala formal, eu estou de terno, eu estou impecável. Aí ela vai chegar no meu estúdio e vai falar, meu Deus, só trocaram por uma mendiga. Não. Então, eu acho que a gente precisa aparecer do mesmo jeito que a gente é a hora que o cliente chegar. Então, eu tenho uma transparência muito grande de aparecer lá. Então, quando eu quero surtar, eu apareço surtando. Mas eu acho que esse tipo de surtamento é bom, porque os clientes vão ver que leva tempo, que são 4 horas de cenário, que precisa ter responsabilidade. É uma forma de instruir também para as pessoas terem responsabilidade, né? Eu acho que impor respeito não é errado. Não, de forma alguma. Ju, mas eu queria entender. Aí você começou na fotografia, você começou fazendo tudo, acompanhamento, newborn, família. E como realmente veio esse destaque, essa paixão pelo Smash? Bem complexo. O que acontece? Quando a gente vai começar no Smash, as mães procuram e falam, olha, eu quero um safari. Você faz? Aí você fala, faço. Me mostra. E aí, se você não tem pra mostrar, e às vezes ela quer, sei lá, o mundo da lua. Se você faz o mundo da lua, faço. Cadê? Só consegue realmente comprar a ideia se ela estiver vendo, né? E na época eu só fazia acompanhamento. Eu falava, gente, como é que eu vou entrar nesse mundo? Como é que eu vou vender isso? Só que sempre tem aquela mãe que vai na contramão. Então, uma mãe viu uma foto de um acompanhamento, me procurou e falou, olha, suas fotos são tão lindas, são tão limpas, né? São tão foco, é tão no bebê. Eu queria um Smash que fosse assim, limpo, sem o excesso. Aí vocês vão falar, mas o seu cenário é em excesso. Mas vai chegar lá. E aí, ela me deu a oportunidade de falar assim, não, ela não pediu pra ver nada, falou assim, você faz um safari pra mim? Eu falei, faço. E a gente cobra aquela miséria, que a gente não sabe nem cobrar, né? Não, a gente paga pra fazer o Smash, Paga né? pra fazer. Mas você aumentou seu preço, né? Só pra saber. Graças a Deus, muito tá, bem. Quando eu te conheci era super barato e você mesmo falava, cobra muito barato. Já tá o triplo, quase o triplo, graças a Deus. E aí eu fiz o cenário dela e, gente, fez um sucesso a hora que eu postei. Eu falei, meu Deus, era um safari. Era um safari de menina, mas era só um ar, era muito simples. Era um cenário muito simples. Mas quando eu divulguei, fez um boom. Acho que em 2 meses eu fiz 20 ensaios. Assim, todo mundo procurando bastante. Claro que o preço era aquela maravilha, né? De preço, né? Que todo mundo vai também pelo preço. Mas eu achei essa uma oportunidade, o quê? Quanto mais você faz alguma coisa, melhor você se torna naquilo que você faz, né? Eu lembro que na época que eu comecei, por exemplo... Um portfólio. Sim. Mesmo estando barato, na com verdade, certeza. Teoricamente, você iria fazer portfólio de graça. Exato. Mesmo que você tenha cobrado barato, você conseguiu ganhar de certa forma. Fora a visibilidade, né? Com certeza. Na época não existia esses biombos de madeira, né? Só existia uma loja super famosa, né? Que era muito caro. E aí foi a hora que eu comecei a despertar a parte da minha criatividade. Porque eu falei, eu quero ter isso, mas eu não tenho dinheiro pra investir tão pesado nisso. O que eu vou fazer? Eu inventei os biombos de papelão. Tá. E aí o que acontece? Quanto mais você destrava a sua criatividade, mais longe ela vai. Hoje a Juliana Brandão falou sobre isso também. Exatamente. Quanto mais você trabalha na criatividade, ela é desbloqueada e você vai criando mais. Porque às vezes um objeto simples que tá lá encostado, sem utilidade nenhuma, você consegue transformar algo muito simples em algo extremamente extraordinário, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho com a reutilização dos balões. O mesmo balão é utilizado 7, 8 vezes até. Mas cheio, né? Você não vai ficar esvaziando 300 balões. Eu Não, esvazio. ela esvazia. O marido esvazia, é pra isso que o marido serve. Marido, você O marido vai pro céu. Ele vai pro céu. Eu coloco ele no final da sessão, 40 minutos. A gente vai, desinfla tudo nos seus potinhos certinhos, pra reutilizar. Mas a economia é muito grande, porque assim, hoje 90% dos Smashes, eles não têm investimento nenhum, porque os balões eu já tenho, os artigos eu já tenho. Então, o custo é 0. Sim. E você tem um espaço considerável para você guardar tudo isso? Porque imagina, né? Começa a vir elefante, papagaio, periquito, Minnie. Como é que você Agora faz? foi o astronauta, amei. Maravilhoso. Meu, o que é aquilo? Não, a hora que você vê, o astronauta tá na cama dela, né? No meio. Vai dormir no meio, o astronauta. Na verdade, o imóvel que ficou o estúdio era um sobrado. Tá. E eu fiquei com um andar, que era o andar dos quartos, tem 70 metros quadrados, né? É grande. Era teoricamente pra ter 2 salas de atendimento, hoje eu tenho uma só, porque a outra ela foi engolida Depósito. por biombo, prop, tudo que você possa imaginar. Mas a gente já tá com um projeto de ampliar o estúdio, porque a gente que precisa, legal. né? É que é tão rápido, o boom é tão rápido, mas hoje a gente já tem uma necessidade de um espaço maior já. Muito bom, muito bom. E você já tá dando curso? Sim. Fala um pouquinho, esse curso é presencial, é online? Aonde as pessoas acham esse curso?
Atualmente só de maneira online, né? Eu oriento o aluno desde o zero, como ele dimensionar o cenário correto, né? Porque existem estruturas diferentes para 1 ano, 2, 3, 4. A minha estrutura de cenário eu aconselho ser feita no máximo até 4 anos. Então eu explico as diferenças, o que você precisa levar em consideração, de que forma que você faz a estrutura do arco, a desconstrução, o que você leva em consideração. E principalmente eu acho que o principal erro do fotógrafo é o excesso de informação, né? Então, por exemplo, eu quero colocar feltro, eu quero colocar flor, eu quero colocar aquela poluição visual. Então, eu ensino que o menos é elegante, né? Então, pode ter muita informação e ao mesmo tempo não ter. Então, controlar o que você vai utilizar. Seus cenários têm qual tamanho? 1,80 de altura por 3 metros. É bem grande, né? É. Que câmera e lente você usa? Mirrorless, 35 milímetros. Ai, gata, começou bem, né? Depois já deu um boom, Não, né? mas Aí eu já... comecei com a T7, gente. Eu comecei simplesinha. Trocou agora, né? Faz um ano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, assim, eu acho que o grande problema do fotógrafo, né, e é uma das coisas que a gente aborda muito aqui no nosso podcast, é que a fotografia é uma coisa muito solitária, né? Na verdade, o podcast, ele surgiu porque a gente se sentia sozinha e a gente começou a se encontrar, a fazer churrasco, ir no Outback. E a nossa história, ela é por conta disso. E a gente também começou o podcast porque a gente muitas vezes ia em congresso e tinham pessoas falando sobre si mesmo e não entregavam conteúdo. E a gente falava, poxa, quando a gente começou era tão difícil, né? Você ter um acesso a um conteúdo, a gente começa meio perdidão, assim. E a gente quis trazer, não só para quem está começando, mas porque a gente traz temas muito profundos aqui, mas para quem está no mercado da fotografia, principalmente de família, né? Esses conteúdos para ajudar. Só que isso às vezes vai na contramão do que o nosso mercado, que é um mercado competitivo, você também veio de banco, a gente vem do mercado corporativo, é um mercado que tem uma competitividade muito grande. Eu não quero que você faça um cenário de smash legal, porque eu vou ter que melhorar o meu, né? Que nem eu não quero que a Analice melhore o dela, porque eu vou ter que me lascar, me melhorar, entendeu? Tô brincando. Mas assim, então assim, a gente vê essa coisa de concorrente como uma coisa, eu sinto na fotografia uma coisa meio maléfica mesmo. Eu quero que o outro se exploda. Eu acho que é pior do que o derreta. corporativo, na verdade. Eu acho a fotografia bem injusta, né? E aí eu queria saber se você tem essa percepção e se você tem alguma história, porque assim, poxa, uma pessoa que começou há 2 anos e já tá num palco, você deve estar gerando uma certa inveja, uma certa irritação em algumas pessoas. Muito. Então eu queria que você contasse se você tem. Você não precisa citar nomes, né, pra não ser processada. Eu tive muitas pessoas que começaram comigo, por exemplo, mas desistiram. O que eu falo? O processo, ele é muito doloroso, né? Porque às vezes a pessoa vê que em 2 anos você tá lá, mas ela não sabe pelo que você passou, né? Eu falo que são 2 anos de muitas concessões, né? São 2 anos sem comprar uma roupa, são 2 anos sem fazer um passeio, são 2 anos de privações, muitas privações, né? Em prol de um sonho. E uma história de vida, pra mim, é uma história muito dolorosa, porque as coisas que eu passei no banco são muito traumatizantes. A gente não vai entrar nesse conceito porque eu não quero todo mundo chorando. Mas foram eu sofri muito assédio moral, eu saí com síndrome do pânico, transtorno generalizado de ansiedade, saí com uma depressão profunda, saí com o emocional extremamente abalado e fiquei 8 anos fora do mercado de trabalho. Por quê? O banco me passou essa impressão de inutilidade, você não serve mais pra nada, né? Eu lembro que quando eu procurava algum emprego, eles pediam referência e o gestor dava referência negativa. Então, todas as portas que eu bati se fecharam. E por muitos anos eu me perguntei, por quê? Se a gente planta o bem, a gente espera a lei da semeadura e às vezes ela não acontece. E hoje eu entendo que tudo isso era parte dos planos de Deus. Era preciso que todas as portas se fechassem. Eu precisava desses 8 anos remoendo tudo o que passou para ser quem eu sou hoje. E eu sou muito pé no chão. É o que eu falo. Às vezes ele fala assim, você não consegue identificar o tamanho hoje que você tem naquilo que você faz. E realmente não. Eu falo que eu quero crescer o quanto for da vontade de Deus, mas eu não quero esquecer a garagem de onde eu saí. Então, toda vez que eu pensar na minha carreira, eu preciso lembrar da garagem, do pé na garagem. Que é pra não me perder de mim mesma, sabe? É muito importante pra mim. O fotógrafo vê e ele pensa assim, pô, são 2 anos, mas são 2 anos, quanto que eu investi em curso? São 13 cursos em 2 anos. É muita coisa. O fotógrafo, ele quer fazer um cursinho a longa distância de 5 horas,
e quer ter o mesmo resultado. Ele quer ter um equipamento furré que ele não sabe nem manusear, ele não sabe não sabe o que é um ISO, aquilo que o Danilo não sabe. Não sabe o que é um ISO, não sabe o que é nada, não sabe pra que funciona. Às vezes eu tenho alunos que me perguntam, Juliana, mas como que eu configuro aqui? Eu falo, amiga, sua louca. Eu ensino a montar a estrutura do cenário. Né? Exatamente. Não tô dando mas aula assim, de fotografia. você precisa vir pronta. Às vezes eu recebo fotógrafo que quer começar pela minha mentoria. Eu falo, não, você primeiro precisa entender sobre fotografia. Como é que você vai começar a fazer no cenário? Não é só um cenário, é isso que as pessoas não entendem. Não é só um cenário. Precisa de uma bagagem junto. E você precisa se aprofundar. Sem estudar, sem ralar, sem correr atrás, não existe resultado. Mas tem duas coisas que você falou que eu vejo muito isso. As pessoas, por exemplo, me identifico, né? As pessoas procuram, às vezes, no newborn, elas falam, o meu sonho é fazer o seu curso. Mas esse mês eu comprei muito prop. Eu escuto muito isso, é o que eu mais escuto. Aí você fala, gente, mas você tá começando de trás pra frente, você prefere ter um prop do que saber posicionar e fazer um trabalho perfeito. Então as pessoas, elas andam pra trás, né? E aí pega e manda um direct falando assim, então, como é que eu faço isso aqui? É assim mesmo. Aí eu falo assim, então, eu dou mentoria. Não, mas é porque eu já comprei o biombo. E aí, como é que eu vou pagar a mentoria? É assim mesmo. Aí eu penso assim, mas o que é que você vai fazer com o biombo se você nem sabe colocar o biombo? Vai fazer nada. Então, e eu acho que o que você falou, que hoje em dia eu tenho tido muita reflexão, é sobre o propósito, né? Às vezes as pessoas, elas não... A gente falou até sobre isso esses dias, né? Que às vezes as pessoas, quando elas não têm esse propósito muito forte, eu percebi que o pé no chão, que seu marido fala, é sobre você sabe aonde você quer chegar. Você sabe, na verdade, de onde você veio. Então, o seu propósito acaba sendo tão grande que você consegue chegar lá com mais facilidade, porque a força é impulsionadora. E né? eu assisti o podcast de vocês, né? E eu vi você falando sobre ensinar. Eu me sinto da mesma forma. Hoje eu não sei dizer o que eu gosto mais, se é de ensinar ou se é de atender meus clientes, enfim, fazer os cenários. Essa parte criativa pra mim é muito fantástica. Mas ensinar pra mim tem um ensinar peso, com a parte criativa, né? Mas ensinar pra mim tem um peso muito grande. Essa coisa de ter a visibilidade, de poder falar pros outros assim, olha só, minha história é de dor. Mas eu cheguei tão rápido, você tem 10 anos, ainda tem tempo de você se destacar. Olha o meu exemplo, toma ele pra você, né? Em 2 anos eu fiz. Se você tiver pulso de eu quero, eu vou fazer por onde eu vou chegar lá, você vai conseguir. Mas eu acho que você se destacou também em 2 anos, Ju, porque você teve 8 anos ali de porrada na cara. Então, assim, a sua dor, ela é muito... A dor transforma, né? É. Ela, se você Ela é muito analisar, latente. ela cresce. E aí você cresce na dor e aí ninguém te derruba. Quem cresce na dor, cresce mais forte. Eu passei por momentos difíceis agora e eu percebi que eu mudei muito. A Daniela, de um tempo atrás, é outra Daniela. E foi a dor que fez eu seguir por esse caminho mais de mentoria, porque eu percebi que a minha dor fez eu querer mostrar para as pessoas o que é possível. Que a gente pode ser agente transformador, que a gente pode ajudar outras pessoas. Então, não que eu amo newborn, a minha vida, não sei nem viver sem. Mas que na mentoria eu consigo acessar o coração da pessoa, eu consigo acessar o que ela pode ter de melhor. Você sabe que essa semana, uma das minhas alunas, porque eu gosto muito de edificar as minhas alunas, né? Mostrar o resultado delas, levantar, apoiar. Sim. Então a minha mentoria, ela vai muito além da aula que eu dou, mas realmente acompanhar, puxar a orelha quando precisa. E aí, na semana passada, uma das minhas alunas mandou uma mensagem pra mim falando, eu só sei agradecer por você existir. E ela contou que a minha parceira de fundos fotográficos, que reproduz os meus cenários, convidou ela, né? Através da visibilidade que eu dei pra ela, porque eu sempre mostro o resultado que elas têm. E assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou lá pra um fabricante de sublimados e falo, olha aqui, ó, fica de olho nessa daqui, que essa daqui é boa. Porque eu acho que é sobre isso também, não soltar a mão. Tem espaço pra mim, aquilo que vocês falaram sobre a concorrência. Tem espaço pra mim, mas tem espaço pra ela também. Tem. Porque eu vou ensinar, mas ela não trabalha que nem eu. Porque a minha criatividade, o meu gosto é um, o dela é outro. Então tem espaço pra todo mundo crescer. Tem público pra todo mundo. Tem. Principalmente a Alphaville. Sim. Ana, Me conta uma coisa. Aonde você buscou a inspiração pra... Porque assim, a gente já viu muito o Smash, ele anda muito... a gente sempre também fala aqui que a fotografia, ela anda numa manada, assim, né? Então, ficou muito os balões, Uma todo ótima mundo fez os mesmos pergunta. balões. Aí você veio e trouxe um pouquinho de cenografia, um pouco mais de uma festa, vamos dizer, no seu estúdio. Porque é uma festa, né? O que 99% dos fotógrafos fazem quando eles vão buscar inspiração? Lupa do Instagram, Smash e tal. É a pior forma de você buscar inspiração. Por quê? É o óbvio. É onde todo mundo vai buscar inspiração, é dessa forma. Então, se alguém me pede um Smash da abelha, eu vou procurar decorações de festa. Por quê? Porque quando eu olhar aquela decoração de festa, o meu olho,
Ele precisa estar treinado para transformar aquilo que eu tô vendo para um cenário, que é completamente diferente. Então, o que eu posso tirar dessa decoração para trazer para o meu trabalho? E dessa forma, eu montei o quê? O meu aspecto criativo sempre ali trabalhando, né? Então, eu nunca busco inspiração em outros fotógrafos. Quem procura reproduzir o que alguém já faz, é mais um. Não, e fica limitado, né? Porque assim, se eu peço pra você, desenha uma árvore, você vai desenhar a sua árvore do seu jeito. Agora, se eu falar pra você, você fala, deixa eu ver a sua. Aí a minha, ela é gordinha e maçãzinha. Você vai lá e vai fazer igual. Exatamente. Porque a gente perde a inspiração, a criatividade, a gente acaba se bloqueando. Exatamente. Né? Eu, no Newborn, eu sempre falei isso. Eu sempre usei o Pinterest como pra desenhar as cores, o que eu vou utilizar. E você sabe que toda vez que eu tô fazendo um smash, aí eu faço lá, trago uma novidade que eu trouxe de uma decoração de festa. Por exemplo, um biombo diferenciado. Aí passa 2, 3 meses, eu vejo lá, tá fulano, beltrano, ciclano, beltrano, todo mundo fazendo igual. O que eu faço? Vou lá e trago outra novidade. Então, assim, sempre tem alguma coisa diferencial no meu trabalho que o outro ainda não chegou. Então, quando eu dou um passo pra frente, que o outro foi lá e me alcançou, eu penso em outra coisa diferente. É que, na verdade... a pessoa é limitada, A gente não pode se acomodar, né? Sim, na não verdade, pode a pessoa sabe do seu passado, ela não sabe do seu futuro, né? Exatamente. Ela não tem ciência do seu futuro. Exatamente. Mas aí você começou... Como você faz os negócios cartonados e tal? Aonde você viu isso? Porque hoje eu vejo que tem bastante gente que dá aula disso, mas não é necessariamente de fotógrafa. Quando eu comecei no Smash, eu alugava os bonequinhos, alugava os feltros, né? Fazia aquela cafonagem que a gente faz no começo. E aí depois eu... Não fala assim, tem muita gente que vende feltro. Ai, meu Deus, feltro. socorro. Vai todo mundo falir por minha causa. Aí depois eu passei a comprar o... Como que eu falo? Comprar os personagens prontos em MDF. Só que o custo era muito alto. E isso me deixava amarrada. Porque eu ia lá, comprava um Mickey gigante de 1 metro. Né? Comprava barato. E às vezes eu inventava que queria o personagem. E gastava horrores comprando um monte de coisa, um acervo gigante. E aí eu falei, não tá viável. Produzir em casa o display acaba não te amarrando. Então, se eu faço um Mickey hoje, for fazer um Mickey amanhã, eu consigo imprimir outro Mickey. Sim. E transformar uma coisa. Eu não gosto de imitar cenário, né? Eu tenho uma aflição quando a mãe vai lá no meu perfil, fica assim, cadê o catálogo? Eu falo, gente, que catálogo? Não tem catálogo. Não trabalho com catálogo. Eu não gosto. O que eu vendo? O seu bebê é único. Por que não um trabalho único? Exclusivo. Por que você quer ter mais do mesmo? Igualzinho esse cenário outro, aqui, a mini pode eu ser fiz pra diferente, ele. né? Então, tem uma infinidade de possibilidades pra gente explorar. Então, eu sempre procuro vender dessa forma. Olha, me fala o que você gosta. Que cor que você gosta? Vamos desenvolver alguma coisa que seja só do seu bebê? Até mesmo porque eu memorizo muitos cenários pelo nome da criança. Então, eu prefiro criar algo único para aquele bebê. Até mesmo como uma ferramenta de manter sempre o meu criativo ali em desenvolvimento. E é uma forma de você também se automotivar, né? Claro. Porque a partir do momento que você tá fazendo tudo igual, a gente vira, parece que um McDonald's, né? E aí a gente começa a broxar. Na verdade, Quando eu falo... você faz diferente, Tem um pouquinho de sadomasoquismo, né? Porque assim, às vezes já tem um padrão ali que você segue, que era só você reproduzir e repetir, mas não, eu prefiro ir lá e Mesmo ter porque a mãe pra desafio. você é igual, pra mãe é diferente, né? Que a mãe não tem, né? Pra mãe é diferente, exatamente. O meu foco no estúdio é gestante, né? Então, o gestante eu mexo bastante. Mas o meu Smash, gente, eu não quero ver ele pintado assim, sabe? Eu tô com ódio mortal dele. Eu já falei isso pra minha assistente. Eu falei, minha vontade é não atender mais. Ou passar pra você essa tarefa. Eu não sei como é pra vocês, mas assim, o Smash, eu sempre começo conversando com os pais, né? Eu gosto de ter tempo pra conversar com os pais. E eu já falo, olha, eu gosto de preparar vocês pro que vai acontecer. O bebê entra no estúdio, a gente já faz... Oi, bebezinho, bebê, ué! A gente já sabe que vai ser uma sessão de choro, né? E o Smash, quando ele é de choro do começo ao fim. até o fim. É desesperador. Eu fiz um ontem, ele só parou no banho. É desesperador, não é? Você dá banho também? Eu já troquei o banho, Não, eu já inverti o banho. eu tô coloco bem. o bolo pro final. Piora. Nossa, Não, o meu melhorou. O meu melhorou também. O meu melhorou. Sério? Ele odiou o bolo, com todas as forças do corpo dele. A maioria, né? Eu A tenho o maioria. álbum dessa criança e é hilário o álbum. Porque no começo ele tá bonitinho, feliz e tal, não sei o quê. Aí coloca o bolo, daí começa o chororô. Aí eu boto a banheira. Aí ele fica todo feliz, daí ele sorri, todo lindo. Aí eu voltei no bolo, porque eu falei, gente, coitada dessa mãe, né? Pagou R$200 no Não, bolo. mas ainda bem que você tem ele bonitinho no início. Né? Início, Mas no o meu banho tem dele. Mas tive péssimo Koala. Koala. Assim, a mão dele, ele não saía. Uma coisa Da assim. mãe? Desde o Grudado. início. Meu Ele também, de ontem, chegou, foi desde já o início. estranhou. E aí Azedou total. eu faço como você, E Ju. o melhor é quando a mãe fala assim, mas o que eu queria era o bolo. Eu fico, meu Deus, mãe, pelo amor de Deus, em casa socorro. ele mexe em tudo.
Você E acredita ele que a só minha... sorri, aqui ele não tá sorrindo nas 300 cliques que você deu, A ele não culpa tá é sorrindo. sua, né? A sua energia é ruim, né? Tipo A minha, o isso. meu bebê tava tão difícil que eu pus o bolo, aí a gente colocou umas bolachinhas, ele fez chorando, mas fez sem sorrir depois, alguma coisa. E ela falou, ai, tá bom, já tem umas 3 fotinhas aí com o bolo, né? Vamos. Ainda bem. Tipo, super... E elas pegam o mesmo bebê assim, na hora do mas espanto, a gente elas gosta escolhem. também, né? Tem mãe que não escolhe, às vezes, o bebê. Ai, você fala, Eu gosto acho depois. bonitinho, a E hoje, caixinha. o seu pacote de Smash são quantas fotos hoje? 12, 20 e 30. 12, 20 e 30. Qual o 12, pacote mais 20 e caro? 30. O valor. 1.300. Tá. Mas tá Sem bom. álcool. E sem, Sem bolo, álcool. uma mãe que leva o bolo. Sem bolo. Eu não gosto de incluir o bolo porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Segurança alimentar, né? Vamos supor que um bebê tenha alguma reação. É um pouco improvável? É. Mas e se acontecer? Qual vai ser a primeira pessoa que a mãe vai você. vir com a munição pra atacar? Com certeza o Não, mas fotógrafo. isso também é uma... Eu gosto muito de deixar que a mãe se responsabilize, mesmo porque se desistir, o prejuízo é menos, né? Eu tenho uma incidência muito baixa de desistência. Não, mas eu tô falando, vai que, nesse Vai caso, que. a mulher Vai perdeu o que. bolo, que desmarcou lá, que a Annalise falou. Ela nem avisou a moça do bolo, a coitada, ficou vendida. Eu com o cenário pronto e a coitada vendida com o bolo pronto também. Todo mundo perdido. Mas vocês não cobram antes? Você não cobra antes? Eu cobro um percentual antes, mas assim, não é um percentual. Altíssimo, Não, né? não. É um Você sabe sinal. como é que a mãe é, Mas né? ela não Porque a mãe, pra voltou? confiar, mesmo com o contrato... Não votou nada. Ela queria reagendar, eu falei, pagando o sinal novamente, né? Mas pensando assim, não volta, porque... né? Imagina, você tem que montar de novo 4 horas. Correndo o risco dela fazer de novo. Porque acho que quem faz uma vez... Ah, eu falaria só se você pagar... Desculpa, só se você pagar o valor integral. Eu tive uma Foi o que que eu eu falei. fiquei... Foi lá no começo, eu fiquei tão chateada, gente. E ela não se comprometeu? Quer dizer que ela não ia vir, né? Não, Ela que- queria, sabe o quê? Um cenário de Flintstones. E aí não tinha. Ah, eu acho bonito. Não, mas assim, amiga, foi, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Aí, as bexigas que tinham no meu estúdio eram candy color. Aí eu comprei a porcaria marrom. Era marrom, verde, sei lá mais o quê. Laranja. É laranja. Enfim, desse laranja aqui. E aí, eu montei tudo. Aí eu liguei pra ela e a bicha não chegava. Eu liguei. E eu, naquela época, não fazia contrato, não cobrava sinal, não fazia nada. Comprei toda Começa a tudo decoração, errado. montei tudo toda errada. Aí eu liguei pra Fofa e falei, amor, e aí? Aí ela falou assim, tô aqui em São Paulo. Tipo, São Paulo da minha casa é no mínimo 1 hora, bebê. Aí eu falei assim, tá. Daí eu comecei a entrar em desespero, né? Aquele começo a gente não tem dinheiro pra nada, né? É complicado. Ela não veio, não deu satisfação, nunca mais apareceu, nunca mais reagendou. Eu fiquei muito puta Mas com já aquele aconteceu de bando inflar. de bexiga laranja. Logo no começo, cheguei já... Na época que a gente não pede sinal, que a gente começa totalmente errado, Totalmente né? torta. Não tinha contrato, não tinha nada, enchi todas as bexigas e chama a mãe, nada, não responde. Até a hora que eu perdi, né? A boa educação. Eu falei, olha, querida, é o seguinte, eu vou perder as bexigas, mas assim, a lei do retorno, ela vai funcionar pra você. Né? Porque, querida, você me fez encher os balões, era só você pegar o seu telefone e responder. Você tá igual uma telecena no WhatsApp. A cada meia hora, cada 1 hora você tá online. Qual é a dificuldade de responder? Ah, Mas você é porque falou. a pessoa- Aí ela respondeu. Aí ela respondeu, claro, né? Ai, sabe o que é? Que os gêmeos estão no pronto-socorro. Por que não me avisa? Só avisar, exatamente. Só avisar, A exatamente. gente, como mãe, a gente entende. Existem situações que elas são compreensíveis, mas assim, que nem... Ai, o meu bebê teve febre ontem. Então, se você sabia desde ontem, por que você não avisou? Passei a noite no hospital. Já Então, antecipa, né? Aí você esperou dar 2 horas da tarde do dia seguinte pra você falar, olha, eu não vou conseguir, pelo amor de Deus. Sabe o que me deixava doida no início? É quando eu tinha newborn e a mãe ligava pra mim, eu tava já a caminho do estúdio, minha assistente dentro do estúdio, já tudo limpo. E a menina falava assim, sabe o que é? Eu não dormia à noite. Aí eu falava assim, então, mas você nunca mais vai dormir, minha querida. Você nunca mais vai dormir. Não Eu é tenho só essa filho, noite. Eu tenho um filho de 21 anos, eu E não durmo. quando a gente fala assim, a gente é grossa, né? Que É. não pode. Não, mas aí eu já acaba a amizade mesmo. Acaba. Tenho paciência. Aí, entendeu? A gente, Eu tem já a gente tem o bloqueio. direito de demitir Eu cliente também, demito. né? Tem. Hoje em dia eu demito Deixa eu te bastante. falar, muitas pessoas gostam dessa. Você já deve ter recebido várias dessas para os nossos ouvintes que sempre fazem essas perguntas. Gêmeos, 2 bolos, não, cobra duplo, Boa. como que faz? Não permito 2 bolos, porque eu imagino como vai ser a situação. Porque eu limpo antes, né? Tudo antes do banho. Porque, gente, fotógrafo que deixa aquele negócio todo sujo, coloca por cima, pelo amor de Deus, não. Então, eu limpo tudo. Então, para ter um trabalho de limpagem de 2 bolos, eu falo um bolo só. Então, gêmeos, só um bolo. E aí, eu cobro um adicional de pelo menos 20%.
né? Porque é um trabalho em dobro. Eu acho até que é um percentual irrisório perto do trabalho que dá. Só na fase inicial que eu tiro registros individuais, coloco um, depois coloco outro, aquela choradeira, né? Porque enquanto um tá sorrindo, o outro tá chorando, é um desespero. Aí depois coloco os dois juntos e a sequência é sempre junto, na banheira, junto. O legal de gêmeos é que sempre um é muito legal e o outro é insuportável. É isso. Mas as mães gostam. Eu peguei newborn e fiz acompanhamento. Assim, e a mesma do newborn, teve uma no newborn que eu fiz tudo e o outro bebê não fiz nada. Assim, não deu pra fazer a sequência toda. Aí eu fiz os 3, 6, 9, 12 e tudo igual. Uma é terrível e a outra era maravilhosa. A mãe falou assim, gente, é isso que vai sair, pra mostrar como a outra era insuportável. Mas eu tive gêmeos logo no começo, né? Quando eu fotografava lá atrás. Eles foram trocando de personalidade, Dani. Meu Deus. Então era assim, um era muito bravo no newborn e o outro podia deitar em cima dele que ele não ligava. Aí trocou. Aí com 3, aí foi invertendo. Eles iam fazendo assim. Aí eu falava, mãe, você sabe quem é quem? Porque eu já perdi, eu já não sabia mais quem era quem. Eram idênticos? Eram. E eles iam trocando, então eu falava assim, ai... Eu não lembro o nome, tá? Ah, é o Joãozinho, por exemplo. Ah, agora é o Joãozinho. Ela, não, é o Nicolas. Aí eu falava, meu Deus, trocou. E aí, muito estranho. Muito doido. É muito engraçado. Ô, Ju, e o que você falaria para quem está começando, né? Na fotografia? Qual seria a sua dica? Muita gente vai se inspirar em você, mas a gente também precisa, né, falar que pode ser até que tenha pessoas que em um ano já alcance o seu patamar, mas pode ser que também não, né? O que você indica para essas pessoas que estão começando realmente na fotografia? Eu acho que não existe outra forma de começar que não seja por intermédio do estudo. Então, esse é o principal, né? Não adianta você correr e comprar máquina de última geração. É a mesma coisa que você tirar carta, né? Eu tirei uma carta e vou comprar uma Ferrari. Se você não sabe nem dirigir o Fusca, não adianta. Então, primeiro você precisa saber como fazer aquilo. O conhecimento em primeiro lugar. E entender que não é o equipamento que faz a foto, que é desesperador. Fotógrafo que me chama, qual é a sua máquina? Eu vou comprar uma máquina igual. E vai ficar igual, vou comprar um flash igual, ficar igualzinho. Ai, que balão? Qual é a marca do balão? Qual é a cor do balão? Ficar igual. Não vai ficar igual. Então, o conhecimento é você buscar um mentor que você se identifique. Isso é muito importante pra gente comprar tanto curso errado, né? Eu mesma comprei, investi em vários cursos que, assim, não foram edificantes pra mim. Mas, realmente, encontrar alguém. E quando eu digo encontrar, você precisa encontrar esse mentor, passar a consumir de maneira assídua o conteúdo desse mentor. Pra quê? Pra ver se você se identifica com a forma que ele fala. É igual o cliente comprando a sua foto, né? Exatamente. Porque o que eu sempre vendo pros meus clientes é muito mais do que a foto que você tá vendo ali. Mas, por exemplo, a pessoa que você tá vendo no Stories, você se identifica com ela? É um local onde você vai se sentir confortável, né? É todo um conjunto. Não é só o resultado final. Então, é importante que você busque um mentor, levando várias coisas em consideração e compre um curso de maneira assertiva, não com esse aqui, com esse linguajar eu vou de fato conseguir evoluir e se empenhar. Não adianta você achar, agora eu já comprei um curso. Esquecer, né? Fiz o curso, pronto. Não, e fiz só um curso, viu? Fiz só um curso, passou 10 anos, o negócio mudou, já é outra formada. E a pessoa tá lá achando que ela não tem nada pra aprender. Ninguém sabe tudo. A gente sempre tem alguma coisa a mais pra aprender. Se você sabe tudo, já para, morre, como diz a Renata. Morre, exatamente. E entender que cada um tem a sua trajetória, né? Aquilo que você falou. Às vezes você vai chegar como eu em 2 anos, às vezes você vai chegar em 10. Isso não significa que você tá atrasado, né? E nem que é melhor um com o outro. Exatamente, porque cada um tem o seu tempo. Eu lembro que quando eu fui chamada pra palestrar, eu tremi, porque eu falei, gente, o que as pessoas querem ouvir de mim? Aí eu lembro que eles foram anunciando quem ia falar, aí de repente apareceu Nicoline. Aí tem uma amiga muito especial que é a aluna dela, eu falei, gente... A Nicoline vai estar falando, quem vai querer me ouvir? Vai todo mundo sair da sala. Não é possível. A gente morre de medo, né? Morre de medo de não ser interessante o suficiente. Que é a minha amiga em comum com ela, a minha aluna, né? Foi lá pra ver ela, foi lá pra me ver não, essa safada. Não, foi pra te ver também. Foi pra te ver também. Foi pra ver as duas. Mas assim, é importante você entender e saber reconhecer o seu valor, porque por muito tempo, assim, era bom o meu resultado, mas eu não conseguia reconhecer pra mim mesmo que era bom. Então eu ficava naquela, por que o pessoal quer me ver? É né? que a gente se auto-sabota, né? A gente se auto-sabota. E outra frase que a Ana Alice fala muito também, que o pouco que a gente sabe é o muito de alguém. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem esse medo, né? Então, o que eu vou entregar? Mas qualquer coisa...
às vezes para aquela pessoa que tá lá pode ser, você pode abrir caminhos. É porque assim. às vezes a pessoa vai, por exemplo, num congresso, isso que foi falado antes, né? Que a maioria dos congressos as pessoas vão e falam muito sobre si. As pessoas não conseguem entender o quanto isso é importante também pra elas, de certa forma, porque traz insights que são importantes. Então, por exemplo, ó, ela passou por isso, ó, eu também tô passando por uma dificuldade. Mas ó, ela venceu, então eu também tenho a possibilidade de vencer. Não, mas o que você falou hoje, eu acho que isso que você falou hoje aqui sobre você, ela traz uma conexão com a sua essência, com o seu propósito, com o que você foi buscar. Mas a gente que já é rata, um pouco mais que você, né, da fotografia e dos congressos, existe pessoas que vão além, que não vão falar nada do trabalho delas e vão lá só pra falar pra elas, falar delas. Eu fiz. Porque a minha, porque eu né? fiz, é. Porque... Ô Ju, você trabalha exclusivamente com flash hoje? Flash. Flash, 100% com... 100%. 100%. E outra pergunta, né? Vocês estão vivendo exclusivamente hoje da fotografia? Exclusivamente. Você e o maridão? Eu e o marido. E ele te ajuda a montar, desmontar? Na verdade tá faltando um pouquinho de colaboração. A gente vai aproveitar essa oportunidade aqui pra falar, cobrar, né? Fazer uma reclamação. É que, na verdade, é o que eu sempre falo, que ele ainda não teve o insight de quanto ele é importante pro negócio. Por quê? Ele participa de todos os smashes, né? Eu falo que ele é o meu animador. Porque as crianças Peraí, você se veste amam de ele. Teletubbies? Então já tem que começar. As crianças amam Adoram ele. Nossa senhora. A criança olha pra mim e chora, mas olha pra ele e mostra todos os poucos dentinhos que tem na boca. É maravilhoso. Então, assim, ele é uma extensão minha. E eu falo pra ele que ele tá preparado, né? Não de forma técnica, mas ele está preparado para receber a técnica e pegar a câmera e fazer parte disso também. E deixar você dormir um pouquinho. Quando me você deixar dormir. Quando você começar, você vai ver. Vai adorar. Ele só não despertou ainda, mas ele faz parte de uma forma que ele nem imagina. Mas a equipe Juliana Eloy faz parte junto, ele faz parte. Que, na verdade, cresceu tão rápido. Gente, é muito rápido, é muito louco mesmo. Hoje, a gente já tá numa fase onde eu preciso reconhecer, porque eu faço tudo. Eu faço a parte de marketing, eu gerencio os meus anúncios. Você é uma eu presa, uma eu equipe. Exatamente. Eu sou a moça do café, eu sou tudo. Sou a moça da limpeza. Faz a edição. Não, mas aí ele pode ser a moça da limpeza. Ele pode ser. É ruim, hein? Você não conhece homem, não? Minha filha de Deus. Isso aí tá triste. A coisa tá triste. A parte do Uber ele faz. Todo lugar que eu preciso ir é meu Ele Uber. leva. Mas aí não... É pouco, né? Não, aí não A gravação pensa que também. Aí Então. não pensa que é porque quer ser Uber, não. Quer ver onde você tá indo, tá? Pode ser também. Nunca pensei por esse lado. Né, Ana? Querendo controlar. Mas assim, hoje já é uma etapa que a gente já entendeu que o negócio precisa expandir, né? Precisa crescer, preciso de um espaço maior e preciso de alguém pra me auxiliar. Porque realmente, e olha... esse espaço maior, você vai sair lá do seu pai, vai pagar aluguel, vocês vão aumentar lá? Como é que vai ser? Ou vai Conta. ser home studio, o que vai ser? Na verdade, são 3 andares, né? O imóvel onde a gente tá hoje são 3 andares. Eu vou alugar o outro andar. Porque aí eu já continuo no mesmo lugar que eu já Seu me pai te consolidei. te deu mesmo. Te deu é meio assim, né? Como eu vou usar mais um espaço, aí eu vou pagar o aluguel. Sim. Ai, vocês vão reformar É porque no embaixo. começo eu não tinha... Gente, não dá pra... Se você for começar pagando Não. um aluguel, gente, Não, é e os surreal. dois sem trabalhar, sem entrada fixa, né? Mas hoje em dia a gente já tem subsídio pra isso. Graças a Deus. Já Me dá pra conta, crescer. como que é o processo do seu Smash? Começo, meio e fim. Renata, eu estou te contratando agora e eu quero um Smash do pintinho amarelinho. E aí? Ontem eu recebi um Nossa, faltava você falar contato que de manda uma pintinho cliente amarelinho. ontem sobre isso, né? Que ela falou que ela queria uma abelhinha. Ela falou, como você faria a abelhinha? Mas eu quero ver essa abelha antes. Eu falei, moça... Eu não faço projeto, tá? Então eu falo sempre pro cliente assim, pra você se sentir, você precisa ter confiança no profissional que você vai contratar. Então eu te convido a conhecer a minha página, olhar as centenas de trabalhos que eu já realizei, olhando o resultado do meu trabalho. Você consegue confiar de entregar esse momento que é um momento especial pra mim? Pra que eu elabore algo? Pra que eu possa criar pra você a abelhinha? Eu acho muito complexo Porque você amarrar... porque eu gosto de fazer um trabalho individual pra cada um. Individual. E eu acho difícil você amarrar num projeto. Por quê? Às vezes você coloca aquilo ali numa imagem, num projeto, e quando você vai executar, você percebe o quê? Que eu posso fazer uma modificação aqui que fica muito mais incrível. Mas eu vou estar amarrada num papel, né? Então, pra mim, ele não faz sentido. Tem fotógrafo que trabalha ali com aquele projeto. Eu não vejo sentido no meu trabalho hoje de trabalhar assim. Eu ofereço hoje um trabalho diferenciado. Eu atendo só um cliente por dia. Também, né? Só um cliente por dia. Só se for de madrugada, fazer 4 horas pra montar. Eu acho que o Smash, ele é bem complexo.
Por quê? É realmente, eu sempre falo pros pais, é um ensaio que envolve muito choro, né? Então, o que a gente precisa? De um bebê que chegue num ambiente, a gente não coloque logo uma roupa e joga ele num cenário. Eu preciso de tempo para preparar os pais para o que vai acontecer e para que o bebê socialize. Eu tenho um telão na minha sala de espera, onde vai passando as fotos de Smash, o bebê automaticamente já vai, bebê, nenê, já vai apontando, já vai assimilando ali no inconsciente dele o que vai acontecer, né? E sento com os pais e explico, você não pode ir lá dar um murro no balão, porque a estrutura vai cair. Isso precisa ser avisado, tá? Porque eles faziam antes. Às vezes ele chegava e falava, olha, bebê, é seu, danava dar murro no balão e o bebê batendo. O bebê quer puxar o balão, quer bater. Então a gente explica que não pode mexer na estrutura do cenário, que só a estrutura do cenário pode ceder, a gente não tem tempo hábil para remontar. E explico que existe um risco muito grande do bebê chorar e de que forma que a gente vai contornar essa situação. Você não pode socorrer, né? Porque se você pegar automaticamente no primeiro choro, ele não volta mais. Isso parece tão óbvio. Mas mesmo falando, eles fazem completamente o contrário. É importante que você tenha tempo para passar esse tipo de instrução. O bolo, eu já aviso, mãe, se o seu bebê pegar a colher e ficar no bolo assim, olha pra mão, olha pra colher, olha pro bolo, olha pro chão, eu não vou ficar meia hora esperando ele mexer no bolo inteiro, porque você não vai pegar uma foto dele olhando pro nada, né? Vai ficar incrível se ele realmente interagir, colocar na boca, olhar pra câmera, ter contato visual, senão não faz sentido a gente prolongar. Mas é muito importante explicar para o cliente, quando a gente fala atender uma pessoa só por dia, ele entende que você vai começar às 8 e terminar às 8 da noite. Né? Isso já aconteceu comigo, reclamação do cliente de, nossa, você só ficou 2 horas comigo? Eu fico, moça, quantas horas dá para ficar? O máximo que eu fico com o cliente é 2 horas. Eu também. Isso Passou de 2 horas. Isso se chorar, cagar, vomitar, escabelar, porque senão é menos. Hoje em dia, meu Smash às vezes dura 1h30, 1 hora. Porque eu não sei. Quando meu filho era pequeno, ele fazia o acompanhamento. E assim, ele tava sempre atrasado. O cenário nunca tava pronto a hora que eu chegava. Então era aquele tumulto, aquela demora. E assim, ele chorava muito absurdo. Ele queria que deixasse no cenário o menino desesperado, se esgoelando. Eu entrava em cena e falava, tira comigo. Ele ficou tão traumatizado que do 1 aos 2 anos, se eu pegasse um celular e fizesse assim, filho, foto, começava a chorar. Eu só tenho foto dele distraído do 1 aos 2. Então eu explico pra mãe a importância de não traumatizar, porque sim, ele pode ficar com um histórico. Não, e é uma máquina na frente dele, eles ficam meio assustados. Né? Com certeza. Então eu passo sempre pra mãe a importância. Eu não vou levar o seu bebê ao extremo. Então se a gente vê que aquela situação ali tá gerando um estresse pra ele muito grande, a gente não pode insistir, né? Então, já aconteceu da família entrar no meio e as fotos é a mãe com o bolo aqui na mão. Sim. A criança na frente, eles passando o bolo um no outro. E é isso que deu pra fazer, porque ela já veio ciente de que era um bebê que não saía do colo. Sim. Então, eu sempre falo pra mãe assim, às vezes o bebê chega... Eu nunca esqueço, teve um bebê que chegou no estúdio, eu fiz assim, oi, Bilu, Bilu. Aí o bebê fez assim. Aí eu falei, é sempre assim, mãe? A mãe, sim. Eu tiro ele de casa, ele fecha a cara, chora, ninguém pode falar com ele. Aí eu falei, então, mãe, aqui ele vai fazer a mesma coisa? Porque eles têm essa impressão, né? Eles entram no Instagram e falam assim, olha, todo mundo tá feliz aqui. Olha que lindo, todo mundo tá sorrindo. Aí ele acha que o bebê carrancudo que ele tem, ele vai levar no estúdio, o bebê vai sorrir. E vai ficar igual aquela amostra que ele tá vendo ali. Mas aquilo é reflexo, às vezes, de um único registro. Sim. Né? Não é um resultado que a gente teve o tempo inteiro de bebê feliz. Quem vê pensa que a gente é uma máquina de deixar o bebê feliz. Mas eu acho não que é. a gente, como fotógrafo também, a gente precisa postar, às vezes, o bebê chorando, o bebê com a caretinha. Não só o sorrindo, porque a gente vai... eu acho que é iludindo a mãe. A mãe, ela olha pra Nanda aquilo... Grace, como que era o tema dela? Era doce não tão... Doce não tão doce. É. O que é isso, né? É isso mesmo. E ela tinha uns vídeos, né? Ela mostrava. E você sabe o que eu falo também, sempre no meu Smash pros pais? Eu nunca fotografo a criança direto com o bolo, né? Então vai lá, sempre dentro de algum próprio, até pra garantir o cenário e tal. E às vezes depois eu vou aproximando o bolo, né? Próximo ao bebê, mas dentro ali pra poder fazer os dois, mas o bebê presinho. E às vezes o bebê tem alcance ao bolo, né? Então quando ele vai pegar, não tem problema se a mãe grita, não! Isso daí que não é pra relar. Aí acabou. Aí a hora que você quiser que ele vá, ele não rela mais. Eu já sempre falo, mãe,
fique tranquila, se ele relar no bolo agora, não tem problema nenhum. Pode deixar, porque realmente depois ele não vai querer. Eu acho que o pior pra mim é quando a mãe para na frente da criança e fica assim, mamãe tá aqui. Aí eu falo, mãe, o bebê não é cego. Ele tá vendo que você tá na frente. Eu passo como orientação, inclusive, antes de começar. Eu falo, mãe, não fica parada na frente dele falando, tô aqui que ele tá te vendo. Não precisa fazer isso, porque isso é um sinal de insegurança. Mamãe. Não, mas tem mãe que é assim, a Annalise tem uma mãe. Posso falar da sua cliente? Qual? Ela tem uma mãe que ela fica assim, mamãe tá aqui, viu? A mamãe te ama, viu? Ai, meu Deus. Mas o ensaio inteiro. Socorro. Não, e foi muito engraçado que nesse dia era início de acompanhamento, né? E eu já conheci ela no início do acompanhamento, com 3 meses. E aí ela chegou, eu abri a porta, bom dia, ela já falou... Filha, ela nem me cumprimentou. Ela falou, filha, essa é a sua fotógrafa, tá? Ela não vai te morder. Você 3 meses, tá? Você está com a mamãe. E minha filha, nesse dia, ela tava me auxiliando com o vídeo, né? Porque eu entrego o videozinho. E aí ela falou, você está com a mamãe e aí nós vamos entrar agora com a fotógrafa. Aí eu achei aquilo estranho, eu sorri, né? Cumprimentei e tal. E assim, quem manda na minha sessão... sou eu, independente do tipo, né, que você quer criar o seu filho. Então, chegou, aí eu falei, lavei a mão, falei, você me dá a bebezinha? Ela, pra quê? Aí, tipo assim, não vai pegar daqui, né? Aí eu falei, não, eu vou trocar. Não, eu troco. Eu falei, Aí eu falei, não, mãe, quem troca sou eu. Eu troco com agilidade, rapidez, entendeu? Eu sei por onde, eu sei onde tem o botão da roupinha, se é por cima, se é por baixo, né? E aí a mãe, filha, a mamãe vai te entregar pra ela um pouquinho, mas a mamãe te pega de volta. Mas a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. E aquilo foi, o ensaio terminou. Aí eu falei... Ana Clara. Aí ela falou, mãe, como você é grosseira. Isso é uma educação nova. Falou o nome, gente, eu não sei falar agora, tá? Mas depois a gente pode pesquisar. É o nome... É que não fala não, eu esqueci o nome. Falou, mãe, isso é a educação que eu quero dar pra minha filha. Eu falei, pra minha netinha? Socorro. Pra minha netinha? Não, pra minha netinha vai ser diferente. Mas então, assim, é isso. E explica... Filha, você só vai fazer essa fotinho, mas a mamãe tá aqui, tá? O tempo ela está mexendo em você, mas a mamãe está aqui. Não. E agora já vai fazer 12 meses. Gente, é uma loucura. E ela continua agora, só que assim, eu sou eu, né? Eu não tenho jeito de ser aquilo que eu não sou. Então, assim, mesmo com 3 meses, né? Que godinha da tia! E aí eu mordi. Filha, agora, ela é louca, mas a sua mãe sou eu. Agora eu já jogo pra cima. Né? Porque assim, ganhou. Ela ganhou minha confiança. Aliás, eu ganhei a confiança dela, né? Mas ela continua explicando. Chegamos na casa, eu falei, ela já sabe. Ela não é retardada. Aí eu já pego, né? Eu falo, ela já sabe na casa de quem ela chegou, daqui. Aí eu já pego e a gente beija, a gente briga. Ela fala, filhinha, mamãe, ela já sabe. Eu falo, ela já sabe, ela não é retardada. E essa é uma educação que causa uma fragilidade no bebê também, né? Porque ele já cresce com medo do mundo. Porque fica, olha. Mas há controvérsias. Diz que se você explica... ao contrário, é um bebê seguro. Eu vou torcer pra ninguém chegar com essa explicação. Quando chegar, você já vai dar risada. Deus é mais. Desse jeito. Eu falei, nossa, a gente realmente tem várias coisas. Eu vou procurar o nome da educação. É uma educação com nome existe diferente. Muito isso, né? Eu fui fazer uma terapia pra minha filha. Eu fui fazer e o terapeuta falou, você tem que todo dia quando ela dormir... ficar no ouvido dela, depois de meia hora, falando, filhinha, a mamãe tá aqui, a mamãe te ama. Sempre que você precisar, a mamãe tá do seu lado. Eles gravam, é verdade. E aí eles gravam, é a memória que grava. Então, depois a gente pegou intimidade, eu perguntei, ela falou que não, que traz muita segurança. Então, mesmo quando ela tava grávida, ela falava, bom dia, meu amor, nós vamos sair pra trabalhar, nós vamos pegar o... Tá trânsito. Eu falei, você é 3 meses, filha, na tá minha trânsito. Época, isso era 3. 3 meses, filhinha, tá trânsito, viu? Mas pode ficar cegada na sua cadeira de bebê conforto. Que a mamãe época da minha mãe, então, eu falava, lava a louça, rapaz. Na minha... Ju, aproveitando pra gente finalizar aqui, conta pra gente, teve algum perrengue que você pode contar, que possa ajudar, né, os nossos ouvintes aí a saber que a gente passa por isso, que todo mundo um dia vai passar por alguma coisa parecida ou não, e como a gente pode lidar com tudo isso? Eu acho que o maior perrengue que eu já passei foi um único cliente, né? Que me procurou dizendo que não gostou do resultado final. Pedindo para que eu fizesse toda a edição, dizendo que a foto estava extremamente amarela, né? Normalmente as minhas fotos, eles têm mais vida, então eu puxo um pouquinho a saturação realmente para trazer aquela parte lúdica, né? Que é natural mesmo do meu trabalho em si.
Mas a mãe não gostou do resultado, me pediu para refazer e foi uma mãe que questionou essa questão de atender o cliente só por dia, porque eu só fiquei 2 horas com ela, né? Ela me disse que parecia que o meu atendimento era um atendimento que eu estava acelerando pelo fato de não avisar para ela aonde ela colocava o cabelo. Para qual lado ela virava o rosto dela, né? Era um bebê de 1 ano, mas que já andava. E ela queria aquela foto perfeita com os irmãos, né? Com o bebê estático. E eu falei para ela, é muito importante que a gente controle a nossa expectativa, né? Por quê? Porque um bebê que já anda, eu não posso controlar a forma como ele vai reagir. Então, assim, às vezes aquela foto com aquela pose perfeita que você idealizou, ela pode não ser possível, né? Você projetou na sua cabeça e pode não ser possível. Eu acho que, às vezes, você receber um retorno negativo de um cliente é difícil porque você administrar isso, né? Porque, assim, você tá lá com 300 feedbacks positivos e, de repente, vem uma bomba, tipo, é ruim. Ai, ninguém nunca te falou que é ruim. Mas ele não é o que mede seu trabalho, hein, Ju? A gente não pode deixar a panteca cair, porque a gente tem que... Ela falou uma coisa muito forte, que ela falou assim, é o único feedback negativo que você recebeu, porque as pessoas não têm coragem de falar o quanto seu trabalho é ruim. Aí veio passando aquele filmezinho, gente, é tão ruim, né? Que eu já ganhei tanta visibilidade do jeito que eu ganhei, é incrível. Mas o ser humano, Você não a gente ofereceu pode... dinheiro de volta? Não. Sabe por quê? Fez Porque bem. eu tinha um contrato, né? De uma prestação de serviço que eu prestei. Eu acho que a situação é a mesma, por No exemplo... contrato tá escrito 2 horas? Acho que é importante, né? Não tá escrito. Mas também não tá escrito que é um dia inteiro que eu vou ficar, né? E você tem certeza que você fez o seu melhor? Da mesma forma. Eu passei para mais de 10 fotógrafos as 2 fotos. A foto com a edição que ela queria e a foto com a edição que eu entreguei, sem falar qual era. E perguntei para 10 fotógrafos, qual foto tá melhor? Os 10 apontaram a foto que eu entreguei. Então, assim, às vezes é o cliente que tá procurando alguma coisa para justificar que não é bom o suficiente. Eu penso assim, é a mesma situação, por exemplo, eu vou na maquiadora e faço uma maquiagem. Aí eu vou lá na festa, pulo, a maquiagem escorre, eu volto lá no dia seguinte e falo assim, não gostou dessa maquiagem? Não durou. Você vai me devolver o dinheiro? Claro que não, porque eu prestei o serviço para ela. Foi feito. Agora, não gostar do resultado é um risco que você assume quando você contrata um prestador de serviço. Exatamente. Né? Isso acontece muito com festa de aniversário, porque as pessoas querem a foto da criança sorrindo, naquela luz maravilhosa, É aí isso. contrata um buffet escuro, a pessoa não está bem no dia, a criança não dormiu, e aí a mãe fala, eu não gostei do seu trabalho porque meu filho não saiu sorrindo. né? Eu acho que tinha que estar no contrato isso, né? Não nos responsabilizamos pelo sorriso da sua criança. Pelo sorriso da sua criança. O sorriso da isso. sua criança. É. Ou pelo seu cabelo, porque muitas mães, elas querem muito mais elas estarem perfeitas do que a Eu vi criança esses dias em uma si. reportagem, não sei onde foi, não sei se foi no Congresso, acho. Tem muita mãe, acho que foi a Catiane que falou, né? Acho que ela falou, tem muita mãe que na hora, eu peço às vezes para as mães saírem, porque tem muita mãe que você tá ela gosta de fotos espontâneas, né? As fotos delas é muito natural, a criança brincando, ela joga, não sei o quê, ela se veste de várias coisas. E ela falou, se a mãe tá lá, ela vai falar, esse cabelo, deixa eu arrumar o cabelo. Exatamente. Deixa eu fazer não sei o quê. Ela falou, minha foto não é essa, eu não posso que a mãe interrompa por causa de um cabelinho que pra mim... Então tem uma foto até que ela mostrou dela, da mãe segurando e a menininha abraçando ela e um fiozinho caiu aqui, mas ficou a coisa mais linda. Ela falou, a mãe com certeza arrumaria esse cabelo. Mas ela escolheu essa foto depois, porque tá maternal, tá a coisa mais linda. Então, às vezes a gente perde esse time porque a mãe tá preocupada com coisas que não é a nem é ternura importante da foto, né? Mas eu acho que eu concordo com você quando você fala que tem pessoas que agem de má fé no sentido de muitas vezes ela te induzir a devolver o dinheiro. Tem. Eu tive uma cliente que ela queria todas as fotos do ensaio. Todas. Eu fui lá no condomínio da Ana e aí fiz, né? Acho que a Ana jogou uma uruca em mim. E aí, o que aconteceu? A menina veio me requisitando, gritando comigo. Não, mas eu quero todas as fotos. Eu falei, não, senhora. Falei, eu pago pela edição, não vou te dar todas as fotos. Se eu te der todas as fotos, eu perco meu lucro. Eu acho que o ápice, uma hora ela fala assim pra mim, então, eu tinha uma fotógrafa que eu gosto, mas eu te dei uma chance. Aí eu falei, meu Deus, Volte. mas eu não te pedi, amiga. Urgente. Mas né? eu não te Eu não pedia. bati na sua porta. Falei, vem fazer foto comigo, me dá aqui meu dinheiro aqui, vem fazer foto comigo. Então foi uma escolha, né? Não foi uma oportunidade porque eu não pedi pra ela. E toda escolha tem risco, né? Claro. Mas eu acho que às vezes é um livramento, sabia? Quando o cliente se mostra assim, a melhor coisa é a gente entrega e se livra, né? E para finalizar, queria saber se você tem alguma dica, alguma informação, alguma coisa que você queira deixar para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, para que eles
sabe, alguma coisa de aprendizado, alguma mensagem que você queira passar e você fique à vontade. Já fala olhando para aquela câmera ali, ó. Por favor. Ali. Você é a mulher. Eu acho que o principal é dizer que quando está difícil, isso significa que você está no caminho certo, né? Às vezes, quando a gente encontra uma dificuldade, a nossa iniciativa é o quê? Desistir, né? Se tá difícil, o caminho tá certo. É aí que vai separar quem vai vencer de quem vai desistir, né? Então, se tá difícil para você na sua carreira, nesse momento, persista, porque é a última chave que vai abrir essa porta, com certeza. Foi muito, muito gratificante ter você aqui. De verdade, em nome de Fotógrafas de Quinta. Você pode não saber, mas a gente admira muito o seu trabalho. A gente comenta entre nós o seu sucesso e a sua garra. Isso é algo bonito de ver, né? E agora realmente... conhecendo um pouco melhor a sua história, a gente sabe que não tinha opção. Vocês tinham que pegar o remo e sair em direção de algo, né? Porque senão as coisas não dariam certo. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigada, né? Conte com a gente para o que você precisar e a gente quer ver você voando e a gente quer estar sempre aplaudindo da onde quer que a gente esteja. Obrigada pelo convite, gente. De verdade. Foi incrível. Foi incrível, foi tranquilo, não Ela foi? queria muito estar Ela aqui. queria muito, então foi muito legal. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada aí aos nossos ouvintes. Não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast com vocês. O nosso conteúdo é sempre muito, muito relevante, gratuito e a gente se esforça muito para estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos nossos patrocinadores e até a próxima. Tchau! Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis, Album e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que te ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras, um século de tradição e paixão.